Boa noite. Na reportagem alargada desta semana, recordamos as visitas de Mário Soares a Macau. O antigo Presidente da República de Portugal esteve várias vezes no território, a primeira em 1980. Nessa altura chegou aqui acompanhado por Jorge Neto Valente, um amigo e atual Presidente da Associação dos Advogados. De resto, enquanto chefe de Estado, Mário Soares nomeou vários governadores, entre eles Carlos Melancia e também o general Rocha Vieira. As várias passagens de Mário Soares por Macau ficaram marcadas por vários episódios que vamos recordar agora nesta reportagem. Esteve em Macau pela primeira vez em 1980. Foi depois de uma visita à China. Mário Soares já não era primeiro-ministro de Portugal, mas Pequim resolveu manter o convite ao então secretário-geral do Partido Socialista. Foi devido ao papel de Soares e do embaixador em Paris, na altura, Coimbra Martins, no restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Em 80, a China, que tinha convidado o primeiro-ministro, em sinal de amizade pelas relações que ele tinha estabelecido com a China, manteve o convite para ele ir à China com o embaixador Coimbra Martins. E eles foram então à China, o Dr. Mário Soares trouxe a doutora Maria de Jesus, e foram à China numa visita oficial em que a China, como aliás seria de esperar, manteve o estatuto como se ele fosse primeiro-ministro ainda, que já não era, tinha deixado de ser. E eu fui ter com ele Cantão e viemos de Cantão para cá de automóvel. E naquele tempo não havia autoestrada, não havia pontes, havia 5 braços do rio que era preciso atravessar e havia uns barcos que faziam as passagens do rio, esses 5 ramos do Rio das Perlas eram atravessados em barcos. Que era engraçado porque havia filas enormes para apanhar o barco. E primeiro, naturalmente, passavam os militares. Os militares tinham prioridade, passavam à frente. Segundo, os amigos estrangeiros. Terceiro, o povo trabalhador e depois as outras pessoas. Aquilo havia várias posições na fila e havia os prioritários que passavam à frente. Naturalmente, o Dr. Mário Soares, que vinha recomendado num carro bandeira vermelha, que era o que a China disponibilizava para os seus dirigentes e para os dirigentes estrangeiros que visitavam. Chegámos a essas travessias de barco e o Dr. Mário Soares ia cumprimentar o pessoal todo que ia, o povo todo que ia, os camponeses e operários que iam no barco. Ele ia falando com toda a gente, as pessoas estavam muito pouco habituadas a ver estrangeiros. Não fazia ideia nenhuma quem era o Dr. Mário Soares, mas iam perguntar e achavam que ele era muito simpático porque realmente falava com toda a gente. Ia se informando, ia fazendo muitas perguntas e creio que percebeu alguma coisa do que era a China. Depois chegámos a Macau, fazia um tufão tremendo em Macau, como poucos eu testemunhei aqui, e ele veio para a rua como se não houvesse tufão e não quis desmarcar nada do que estava marcado. No território, Mário Soares reuniu com várias personalidades e tomou pulso ao ambiente político que se vivia em Macau. Nessa altura, havia dois agrupamentos políticos, duas associações políticas em Macau, que eram a ADIM, a Associação para a Defesa dos Interesses de Macau, que era uma associação, mais conservadora, de pessoas locais, sobretudo de pessoas locais, era a que tinha mais macaenses, e havia uma outra associação que foi fundada no dia 30 de abril de 1974, que era o Centro Democrático de Macau, o CDM. E nessa altura a ADIM já tinha um protocolo com o CDS. Tinha um protocolo com o CDS pelo qual se apoiavam mutuamente. A ADIM
defendia os interesses, os valores do CDS aqui, e o CDS defendia as posições da ADIM em Portugal. A ADIM passava a ideia, fomentou alguns rumores de que o CDM era comunista, estava cheio, infestado de comunistas, ligados a Moscovo e que eram um perigo para a estabilidade de Macau, visto que Moscovo era quem influenciava o PCP e o PCP tinha cá gente, então era um susto. Aproveitando essa visita do Dr. Mário Soares, que era insuspeito porque não era comunista, o CDM falou com ele no sentido, aliás, ele pôs a ideia, porque é que não se põe aqui uma secção do Partido Socialista? Naquela altura, o pessoal, os elementos do CDM disseram, não, isso não faz cá falta, que só vai assustar aí a malta, não faz cá falta, nós podemos defender aquilo que do PS tem relevância para Macau e interessa a Macau, e a nós dá-nos jeito, para nós é importante que o PS seja o nosso porta-voz em Portugal. E o Dr. Soares diz, é para já, escreve lá aí um papel que assina-se logo. E então escrevemos um papel chamado um protocolo de acordo entre o CDM e o PS, representado pelo Dr. Mário Soares e pelo embaixador Coimbra Martins, que estavam cá, em que se dizia isto mesmo que eu acabei de dizer. Portanto, essa passagem do Dr. Mário Soares em julho de 80 ficou marcada também por esse episódio. Mas foi importante para o CDM poder dizer, nós temos um protocolo com o PS, não é com o PCP, nem com o MRPP, não é com nada disso. Porque aqui em Macau o que assustava as pessoas era o extremismo dos partidos de extrema-esquerda, não é? A segunda vez que veio a Macau foi já como Presidente da República. Corria o ano de 1989. Houve um episódio que marcou a visita. Houve uma cerimónia na Assembleia e o Dr. Mário Soares tinha ido lá e à saída vinha com várias pessoas atrás, a comitiva, e ele vinha a sair e tinha muita gente à espera. À saída do Palácio da Praia Grande, o Presidente da República foi alertado por um grupo de crianças chinesas e seus pais, que entre a multidão que o guardava pediam a intervenção de Mário Soares para a situação de suas mães cidadãs a residirem documentadas em Macau. Ele viu umas crianças a dizer adeus, atravessou a rua, não havia carros. Ele atravessou a rua, foi ao lado de lá e houve o pai da criança, ajoelhou-se. Ele deitou-lhe a mão, mas pegou na criança ao colo e perguntou o que é que eles querem, o que é que estão aqui, o que é que diz o letreiro, etc. E explicaram que a criança pedia para ajudar a mãe. Portanto, a mãe da criança estava cá em Macau, mas não apareceu, porque era clandestina e naturalmente teve medo de ser detida. Está calmo? Então, aqui o Sr. Governador vai resolver o vosso problema e dos meninos. O governador, claro, ficou muito atrapalhado porque o governador era um administrador e sabia o que é que aquela frase politicamente interessante do Mário Soares ia dar na prática, que era tratar de uma situação que toda a gente em Macau, o governo, tinha noção que era preciso urgentemente resolvê-la e que todos os anos se agravava, que era a população clandestina que vivia em Macau. Como é natural nestas coisas, houve muita gente que chamou a atenção os perigos, vai ser uma desgraça, o que é que vai acontecer aqui, mais 30 mil pessoas. Afinal não foram 30 mil, parece que foram 50, eu não as contei, mas quando começou a constar que ia haver hipótese de legalização, ainda vieram mais. Foi mantido em segredo essa operação, que é feita pelas Forças de Segurança de Macau. É mantida em segredo porque, senão, se soubesse que se ia fazer isso, enfim, aí as costas de Macau eram literalmente invadidas por todo tipo de embarcações a trazer toda a gente que queria ter o papelzinho a dizer que era cidadão de Macau. E de maneira que eu creio que foram colocados em Macau 2 ou 3 postos. Um dos postos era lá embaixo junto ao Banco Nacional Ultramarino
e um segundo ponto era aqui embaixo, no canídromo. Eu lembro muito bem dessa altura porque nós fizemos a transmissão direta do que se estava a passar. E o que se estava a passar era uma invasão do canídromo que nunca houve na história desportiva deste campo. A ânsia evidente por pouco ia produzindo a tragédia, com a multidão a comprimir-se cada vez mais, tentando cruzar o portão. Subitamente o completo caos. Os tiros de revólver da Polícia de Segurança Pública não se mostravam minimamente eficazes para conter o desespero de homens, mulheres e crianças pisados na confusão pelos que queriam a todo custo obter os documentos salvadores que as autoridades prometiam entregar. Depois das cenas caóticas da manhã, o aspecto do estádio tornou-se mais ordeiro, enquanto as pessoas enfileiravam a fim de receber os certificados. Essa legalização era absolutamente necessária e, portanto, o Mário Soares, pelo facto de ser Presidente da República, ao dizer o que disse, só contribuiu para que se resolvesse uma situação que poderia ter criado problemas muito graves depois no período de transição, porque pura e simplesmente não se conhecia qual era a população de Macau na altura. Boa noite. O ex-governador de Macau, Carlos Melancia, vai ser julgado por corrupção passiva. Mais ou menos na mesma altura rebentou em Portugal aquele que é considerado o maior abalo político de Mário Soares, o famoso caso do fax. Macau estava patentemente atrasado em vários setores. Já tinha havido um início de desenvolvimento, havia alguns projetos, mas que não estavam de forma alguma concretizados. Ora, era preciso andar depressa porque 99 estava ali à porta. E de maneira que eu lembro-me bem que o governador Carlos Melancia, quando vem para cá, ele diz publicamente que é preciso queimar etapas. Essa questão de queimar etapas provoca sempre problemas. E pronto, e surgiu essa questão do fax que só muito lateralmente tem a ver tanto com o governador como com o Presidente da República. Uma empresa alemã enviou na altura ao governador de Macau, Carlos Melancia, um fax a exigir a devolução de 50 mil contos, entregues meses antes à M-Audio, uma outra empresa gerida por vários socialistas próximos de Soares. O objetivo era garantir a vitória no concurso de adjudicação do aeroporto de Macau. A obra acabaria por ser adjudicada a outra empresa. O fax foi parar à imprensa e o caso resultou na condenação em tribunal de 4 pessoas ligadas ao PS, a Carlos Melancia e a Mário Soares. Melancia acabaria por ser absolvido após vários recursos. O que surgiu no meio de tudo isto foi uma imagem que não era verdadeira sobre Macau em Portugal. Como depois, mais tarde, surgiria também uma imagem de Macau que não era verdadeira, que foi quando houve a Guerra das Seitas, a chamada Guerra das Seitas, em 1997-98, aqui em Macau. E, portanto, eu creio que são duas questões que foram politicamente empoladas, porque depois havia razões políticas para tratar esses problemas desta ou daquela maneira. Nunca ninguém disse que o Dr. Mário Soares beneficiou desse negócio do aeroporto ou do negocismo do aeroporto. Nunca ninguém disse isso. Agora, que ele sabia porque as pessoas que ele tinha nomeado estavam envolvidas nisso, eu não sei se ele sabia antes. Com certeza pode ter sabido pouco antes de rebentar o escândalo. Mas ele não iria tolerar uma coisa dessas. Ele não iria, nem iria deixar que fizessem negocismo com a política à sombra dele. Isso não deixava. E por isso é que rebentou o escândalo e que envolveu outras pessoas, mas não. Portanto, a responsabilidade do Dr. Mário Soares é de ter conhecidos que fizeram a chantagem e que se diziam amigos dele e que viveram muito tempo na órbita dele e ter nomeado o governador que apareceu envolvido nisso. Mário Soares regressaria ao território em 90, 93 e 95. As duas últimas visitas já depois de ter nomeado o general Rocha Vieira para o cargo de governador. Estou seguro
de que é o homem indicado para este momento particular que vive o território. Mário Soares era um homem que não simpatizava particularmente com os militares, mas era um homem que politicamente sabia como se movimentar e o que fazer, não é? E de maneira que escolheu precisamente um militar, o general Rocha Vieira. Ora, bom, ele sabia muito bem que o general Rocha Vieira não teria nenhum rasgo especial, mas iria cumprir com o máximo rigor, isso ele sabia e cumpriu, a missão que lhe estava destinada, que era entregar Macau à China da forma mais perfeita que fosse possível. Até por isso, eu concluiria daqui, que ele quis desligar-se de atrapalhadas de governação civil. Ele achava que os militares tinham uma melhor condição, uma melhor posição fora do negocismo, da política, do que os civis, por muito civilista que ele fosse. O senhor governador Rocha Vieira tem sido um homem que, com uma descrição, mas com uma determinação absoluta, tem vindo a realizar e a pôr em execução tudo aquilo que era a grande estratégia que estava concebida para Macau, mas que estava apenas ainda num sonho. Ele foi o homem da concretização do sonho. E Mário Soares conseguiu, enfim, que o ponto final da descolonização portuguesa corresse, de que ele tantas vezes foi acusado, corresse afinal, eu diria muito bem. Na quarta-feira, várias personalidades de Macau evocaram o amigo Mário Soares e as várias passagens pelo território. Ele teve uma grande ligação a Macau desde os anos 80, teve responsabilidades políticas sobre Macau e, portanto, é necessário ouvir algumas histórias pessoais, algumas experiências pessoais. Soares não se furtou a saber do seu futuro pelas mãos de um adivinho chinês. O Sr. Presidente pode ter, para além da esposa, uma outra senhora. Oh, diabo, não tem quem sabe. Isto, segundo os costumes chineses, posso ter, além da esposa, ainda outra senhora. Recordo da facilidade dele de andar aí em Macau, à vontade, a simpatia que ele tinha em todos, nos chineses mesmo. Os chineses não são muito abertos a estrangeiros e estranharam a ver um líder, um presidente de um país que fosse assim tão democrata, tão aberto, tão livre, que falava a toda a gente, etc. Teve banhos de multidão aqui em Macau, foi uma coisa que ainda é memorável. Meus amigos chineses ainda falam nele, ainda se recordam dele, das vindas dele a Macau. Ninguém põe em dúvida que todos os portugueses lhe devem alguma coisa, uns mais, outros menos. Agora, foi ele o fundador da democracia portuguesa, foi ele o pai ou o irmão mais velho na construção da democracia, e foi essencial em momentos de grande viragem, em momentos marcantes. Ele estava lá e ele foi a diferença. A reportagem alargada sobre as visitas de Mário Soares a Macau. O antigo Presidente da República de Portugal morreu no passado dia 7 em Lisboa. Tinha 92 anos. A todos, muito boa noite.